Neste ano de eleição, o governo tem apostado forte em diversas medidas econômicas. Os estímulos ultrapassam, só em 2026, 700 bilhões de reais. Quem fez essa conta foi a nossa analista de economia, Lucinda Pinto. Márcia, na verdade, quem fez essa conta foi o economista da RX Investimentos, que cedeu para a gente esses números, e o que ele calculou é que são 742 bilhões de reais de estímulo fiscal neste ano. O que é isso? São gastos do governo, gastos não obrigatórios, em coisas que vão injetar dinheiro para consumo, seja em investimento, seja ou mesmo para a população, para as pessoas, seja para empresas investirem, ou seja para as pessoas consumirem. Então, aqui a gente está incluindo subsídios, uso de fundos públicos, expansão de financiamento ou mesmo renúncias fiscais. E a gente preparou aqui, a partir do estudo da RX Investimentos, a lista das coisas que foram incluídas aqui nessa conta. Então, por exemplo, o uso de fundos públicos cresceu de 49,5 bilhões de reais para 60,5 bilhões. A gente tem aqui os programas Gás do Povo, Luz do Povo, aqui a isenção de imposto de renda que passou a vigorar esse ano para as famílias que ganham até R$5 mil, pesam com 39 bilhões de reais aqui nessa conta, contribuem, participam nessa conta. Os custos das estatais também cresceram, investimentos em estatais para 29 bilhões de reais. E também aqui a linha do BNDES, ela é muito relevante. Então, os créditos concedidos pelo BNDES subiram para 224 bilhões. E essa soma toda, ela representa um crescimento de 310 bilhões de reais para 742 bilhões de reais. Isso aqui equivale a 5,4% do PIB. Qual é o ponto aqui? A gente sabe que todo ano eleitoral o governo gasta mais, isso é uma tradição. Só que o ponto é que o Brasil chegou realmente num estágio de avanço da sua dívida, de crescimento do seu endividamento, que esse tipo de movimento, esse tipo de estímulo fiscal acaba colocando o país numa situação ainda mais perigosa. Já existem cálculos de economistas dizendo que hoje, a relação da dívida em relação ao PIB está em 79% e ela deve chegar em 83% no começo do ano. E esse estímulo que o governo joga para a economia, esse dinheiro todo que entra para empresas, para pessoas consumirem, o que acaba gerando? Inflação. De um lado, a gente tem o Banco Central mantendo o juro no nível super alto, que pune empresas, que pune as famílias, ali em mais de 14%. De outro, o governo jogando dinheiro para dentro da economia, quase que anulando o efeito desse aperto monetário. Então, esse é um cenário que preocupa porque pode provocar inflação, pode deixar uma herança negativa para o próximo governo que vier assumir, porque vai ter que lidar com esse custo todo e com esse efeito sobre a economia. E atrapalha muito a vida do Banco Central de cortar, para fazer ali o seu trabalho, de conseguir fazer um ciclo monetário de alívio, que é o que todo mundo está esperando. O governo espera, a gente espera, as empresas esperam, mas é essa a contradição a que estamos assistindo neste momento. E a variação não é pequena, de 310 para 742 bilhões de reais de um ano para o outro. Por mais que tenhamos guerra, mas a gente ainda não sentiu os efeitos completos. Talvez a gente vai precisar de tudo isso no futuro, mas neste momento parece muito elevado e não é sustentável. Não é sustentável. E tem um ponto que eu queria destacar também, Márcio, é que certamente as pessoas vão dizer, mas todos os governos fazem isso. Mas a gente tem que chamar atenção todas as vezes que isso acontece. Isso não é razoável. Então, não é porque já se fez algo semelhante em outros momentos que a gente não precisa destacar, não precisa chamar a atenção das pessoas, da sociedade para esse tipo de política. Muito obrigado, Lucinda Pinto.